Uma espécie de você está entrando num território onde as explicações fáceis serão abandonadas. Eu sou a louca do rolê. E antes de começar essa conversa sobre dependência, talvez eu precise estragar algumas expectativas, porque se você chegou aqui procurando fórmula, receita, motivação, conselho rápido, ou aquelas frases plastificadas que transformam o sofrimento humano em legenda de rede social, talvez tenha entrado no lugar errado. Não porque a dependência não seja séria, mas justamente porque ela é séria demais para caber em frases prontas, séria demais para caber em discursos morais, séria demais para caber na fantasia contemporânea de que tudo pode ser resolvido pela força de vontade. A proposta desta playlist não é convencer ninguém de nada, não é converter ninguém, não é disputar seguidores, não é produzir engajamento, não é fabricar esperança, é observar, apenas observar. Porque existe uma coisa curiosa acontecendo há muito tempo. Toda vez que a dependência aparece, surge uma multidão de especialistas em explicar a vida dos outros. Uns dizem que é falta de caráter, outros dizem que é falta de Deus, outros dizem que é falta de disciplina, outros dizem que é falta de consciência, outros dizem que é apenas uma questão química. E enquanto os discursos disputam espaço, a realidade continua acontecendo. As recaídas continuam acontecendo, as mortes continuam acontecendo, as famílias continuam atravessando o sofrimento, os sujeitos continuam tentando sobreviver. E a dependência continua ignorando quase todas as explicações simplistas produzidas sobre ela. Talvez porque ela seja mais complexa do que gostaríamos de admitir. Talvez porque ela não pertença exclusivamente à medicina, nem exclusivamente à psicologia, nem exclusivamente à biologia, nem exclusivamente à sociologia, nem exclusivamente à filosofia. Talvez ela habite justamente aquilo que existe entre todas essas coisas. E é exatamente aí que nasce o NSDP. Não como teoria fechada, não como doutrina, não como método milagroso, mas como uma tentativa de observação, uma tentativa de olhar para a dependência sem reduzir o fenômeno a uma única causa. Porque nenhum sujeito existe apenas como cérebro, nenhum sujeito existe apenas como comportamento, nenhum sujeito existe apenas como história, nenhum sujeito existe apenas como discurso. Existe corpo, existe biologia, existe sofrimento, existe cultura, existe economia, existe tecnologia, existe vínculo, existe ausência, existe materialidade, existe linguagem, existe algoritmo, existe mercado, existe tempo. Sempre existe tempo. E talvez seja exatamente por isso que a dependência continue sendo um dos fenômenos mais honestos da experiência humana. Porque ela revela aquilo que os discursos de controle tentam esconder. A vulnerabilidade. O sujeito contemporâneo foi treinado para acreditar que controla tudo. Controla emoções, controla desejos, controla a produtividade, controla escolhas, controla o próprio destino. Mas então aparece a dependência e faz uma pergunta extremamente desagradável. Tem certeza? Porque a escravidão raramente se apresenta usando correntes. Às vezes ela aparece numa garrafa, às vezes numa substância, às vezes numa aposta, às vezes numa tela, às vezes numa curtida, às vezes numa métrica, às vezes numa identidade, às vezes numa promessa de reconhecimento. Mudam os objetos, permanece a estrutura. E talvez seja justamente isso que vamos investigar aqui. Não apenas a dependência química, mas a lógica da dependência, a lógica da repetição, a lógica da captura, a lógica da servidão que atravessa diferentes formas da vida contemporânea. Sem moralismo, sem romantização, sem espetáculo. Porque sofrimento humano não é entretenimento. Dependência não é conteúdo. Dependência não é tendência. Dependência não é nicho. Dependência é uma experiência concreta que atravessa corpos reais, histórias reais e consequências reais. Por isso esta playlist existe. Para observar, para tensionar, para desmontar simplificações, para investigar aquilo que normalmente desaparece quando o assunto vira opinião. Se você quiser seguir essa travessia, seja bem-vindo. Se não quiser, tudo bem também. O tempo continuará passando. Os algoritmos continuarão aprendendo. Os mercados continuarão capturando. Os discursos continuarão disputando espaço e a dependência continuará existindo. Não porque ela venceu, mas porque a condição humana continua sendo mais complexa do que os slogans conseguem suportar. Então sente aí. Ajuste o volume e vamos começar pelo lugar mais incômodo possível. A ideia de que talvez a vontade exista, mas nunca tenha operado sozinha.